Primeiramente, só para a gente começar a conversar sobre esse item, sobre esse tema, os átomos eles se conectam quando eles não forem átomos de gases nobres. Os gases nobres são considerados estáveis e essa estabilidade se dá porque eles apresentam uma configuração eletrônica que, de acordo com a teoria do octeto, apresenta 8 elétrons na última camada. Você consegue observar aqui que a única exceção para esse caso é o hélio. Só tem, obviamente, a primeira camada, e a primeira camada ela comporta, no máximo, 2 elétrons. Então, ele é a única exceção nessa condição, mas os demais, todos apresentam aqui 8 elétrons na última camada. Essa estabilidade ela vai ser alcançada a partir da possibilidade de ter que ganhar elétrons ou perder elétrons. Isso vai variar conforme, obviamente, o tipo de elemento que você tenha. Então, se o elemento é metal, geralmente eles tendem a perder elétrons, e quando ele é um ametal, eles tendem a ganhar elétrons. Então, aqui, praticamente, você tem uma projeção de estabilidade e que vai definir para a gente como é que vai ser esse comportamento dele ganhar ou perder elétrons. Então, de acordo com a posição dele na tabela periódica, essa tabela que ela vai te ajudar, vai te nortear a verificar qual será essa composição de tendência que o elemento vai ter. Então, qualquer elemento da família 1A ou grupo 1 da tabela periódica vai ter apenas um elétron na sua última camada. E a tendência, obviamente, é de perder esse elétron. E aí a carga que ele vai assumir é chamada de mais 1. Como eu disse, os metais, eles tendem a perder elétrons. Então, está concentrado aqui nos grupos 1, 2 e 3 da tabela periódica os elementos metálicos. E é por isso que eles assumem esse perfil aqui de ter cargas positivas, mais 1, mais 2 e mais 3. E aí, dependendo da situação, obviamente que isso aqui é uma forma genérica, tá? Em geral, algumas dessas espécies químicas, elas podem ter ali uma miscelânea entre as duas possibilidades de perder ou ganhar elétrons, que são geralmente pertencentes ali na parte dos semimetais, que é um grupo que, inclusive, ele já não está sendo mais abordado de acordo com as regras que são vigentes atuais, mas está mais concentrado geralmente no grupo 5, 6 e 7 elétrons, os elementos que são ametais. Esses ametais, eles tendem a ganhar elétrons, e isso acontece melhor ainda quanto mais para cima ele está na tabela periódica. Então, quem tem, obviamente, 5 elétrons é do grupo 5A ou grupo 15 da tabela periódica, ele vai querer ganhar elétrons, e agora vai haver uma modificação, ele vai ter carga menos 3. Essa carga menos 3 é porque na hora que ele ganha, ele vai ter um fator negativo de NOx. Então, 5 elétrons ganhar 3 vai dar 8. Quem tem 6 elétrons vai ganhar 2, por isso a carga vai ser menos 2. E quem tem 7 ganha 1 elétron só, por isso a carga é menos 1. O grupo 8A ou 18 da tabela periódica, ele tem fator de carga zero, porque já é estável, então ele não tem nenhuma necessidade de querer ganhar ou perder elétrons. E o grupo 14 ou 4A da tabela periódica, ele é anfótero. E esse termo anfótero significa que ele pode ganhar ou perder elétrons. Por isso que você está observando aqui essa carga mais ou menos 4. E, baseado ainda nisso, quando esse elemento ele vai se conectar com o outro, ele vai conseguir definir aqui uma dessas três categorias de ligações químicas. Então, repetindo, os átomos tendem a ser estáveis se conectando com outros átomos, desde que eles não sejam gases nobres. Então, de forma natural, os gases nobres não fazem ligação química. Essa conexão com outro átomo depende da natureza de ambos. Pode ser que uns queiram ganhar elétrons, pode ser que outros queiram perder elétrons. E dentro dessa conjuntura, a categoria a ser identificada pode ser iônica, pode ser covalente ou pode ser metálica. Quando a ligação ela é chamada de iônica, obviamente o próprio termo já está dizendo isso, é porque ela ocorre entre íons. E esses íons nada mais são do que espécies químicas que estão em desequilíbrio de carga. Eles perderam elétrons ou ganharam elétrons. Então, quando o elemento, por exemplo, é um metal, a tendência desse elemento é ter na última camada 1, 2 ou 3 elétrons.
Conforme citado na tabela anterior, quem tem um elétron na última camada perde esse elétron, portanto, a carga fica mais 1. Quem tem 2 elétrons na última camada tende a perder, portanto, a carga fica mais 2. E quem tem 3 elétrons na última camada vai ficar com carga mais 3. Nessas condições, o metal que está perdendo elétron, ele vai perder para o outro elemento que está se conectando a ele, que nesse caso é um ametal, já que, em geral, as ligações iônicas ocorrem entre metais e ametais. Há alguns casos que essa composição, essa ideia, ela não fecha, tá? Eu estou falando que, geralmente, situações ocorrem de ter metal e ametal associados, só que a ligação não é iônica, ela é uma ligação covalente. Então, dependendo da eletronegatividade do elemento químico que você está verificando que está se conectando com o outro, cada um deles vai ter um valor de eletronegatividade de acordo com a tabela de Linus Pauling. Então, quando o elemento químico se conecta com o outro e a diferença de eletronegatividade for maior ou igual a 1,7, você já considera a ligação com caráter iônico. Agora, dependendo da situação, se não for zero essa diferença, você diz que é uma ligação covalente polar. Mas ainda há pouco, aliás, mais à frente, você vai observar isso aqui. Então, a ligação iônica, metal tende a perder elétrons, aí você já tem aí, de acordo com a disponibilidade de elétrons da última camada, qual vai ser a carga dele. E para o grupo dos ametais, você tem 5 elétrons, 6 elétrons ou 7 elétrons. Então, quem tem 5 elétrons na última camada quer ganhar 3 para ficar estável. Quem tem 6 quer ganhar 2 para ficar estável. E quem tem 7 quer ganhar 1 elétron só, e, portanto, a carga vai ser menos 1, e aí ele fica estável. Então, sempre na ligação iônica, a conexão é entre um metal e um ametal. Geralmente é assim. E nesse quesito aí, o metal perde elétrons e o ametal ganha esse elétron. Você percebe, então, que se um perde para o outro, o que está acontecendo ali é uma transferência de elétrons. E esta conexão, essa ligação, ela tem características eletrostáticas, porque assume ali cargas. E um exemplo muito comum de ser citado em prova, inclusive, é o NaCl, cloreto de sódio. O sódio, ele tem carga mais 1, e o cloro tem carga menos 1. Aqui, inclusive, a composição deles faz com que o sódio, que tem 1 elétron na última camada, ele perca esse elétron para o cloro, que tem 7. E por isso que ele fica com 8 no total. E aí você tem a estrutura de uma conexão iônica ou ligação iônica. Quando a ligação é covalente, já não vai ter metal na estrutura que se liga. Você vai ter somente a presença de ametais. Esses ametais, quando se conectam, eles querem ganhar elétron, só que um quer ganhar do outro. Qual é a diferença, então, em relação à ligação iônica? A ligação iônica, como já tem uma pré-definição de que o metal quer perder e o ametal quer ganhar, praticamente é uma ligação que um está fazendo bem para o outro. Porque o metal quer perder elétron com o ametal e o ametal quer ganhar elétron desse metal. Portanto, há uma ligação muito forte. Em geral, compostos iônicos, eles apresentam, inclusive, uma força de ligação tão alta que faz com que o ponto de fusão deles seja muito alto. É por causa disso que essa conexão é a mais forte que tem, tá? Quando a ligação é covalente, isso já não vai acontecer dessa forma. Por quê? Você tem um elemento químico conectado ao outro, só que um quer ganhar elétron do outro. E nesse momento, as cargas negativas aparecem e, dependendo do tipo de elemento químico que você tenha, que pode ser igual ou pode ser diferente, essa conexão vai ser desigual. Ela vai tender mais para um lado do que para o outro. Então, a ligação covalente, quando um elemento quer ganhar do outro, o que dá certo para eles se conectarem e não desfazer essa conexão é o compartilhamento de elétrons, porque um está querendo ganhar do outro, então essa ligação já não é muito boa, muito forte. Aqui eu tenho como exemplo o gás carbônico, tá? O CO2. Carbono quer ganhar elétrons
E o oxigênio também quer ganhar elétrons. E por causa disso que a conexão entre eles é chamada de ligação covalente. Já a ligação chamada de metálica são dois metais associados entre si e eles vão se conectar de acordo com a teoria do mar de elétrons. Por quê? Porque se o metal perde elétron e o outro metal perde elétron, como é que eles vão, oh meu Deus, se conectar? Na verdade, o que acontece é que na estrutura, só observar onde é que está, pronto, na estrutura desse elemento metálico, os átomos, eles apresentam os elétrons disponíveis nas camadas de valência e eles ficam saltando de um lado para o outro. E é por isso que ocorre essa ideia de, oh meu Deus, chamar de mar de elétrons, porque praticamente aqui na área superficial dá para visualizar essa condição aqui do jeito que eu desenhei. Então, essa estrutura ela é muito concebida de acordo com algumas ligas metálicas. E aqui eu tenho, por exemplo, a parte do ouro e do quilates, que é uma conexão entre ouro e cobre, geralmente numa proporção de 75% de ouro e 25% de cobre. Então, esse cenário todo aberto para a gente começar a conversar hoje é o que vai determinar a parte da ligação em si, iônica covalente metálica, e, obviamente, a questão da fórmula que vai aparecer. Então, a ligação iônica, conforme eu disse, tem uma transferência de elétrons. Você observa que, bem aqui, olha, na estrutura do átomo de sódio, eu tenho um elétron na última camada dele, e o cloro, na última camada, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Então, quando você olha o sódio com um elétron só na última camada, se por acaso ele vir a perder este um elétron aqui, ele vai ficar estável na camada anterior com 8. Então, a natureza, ela meio que determinou um menor recurso energético a ser perdido. Então, qualquer tipo de atividade que ocorra tem que ocorrer com menor recurso energético. Então, é mais fácil o sódio perder esse um elétron do que entrar 7 elétrons nessa camada 3 ou terceira camada. Portanto, quando você tem nessa estrutura a perda de um elétron do sódio, a transferência dele para a estrutura do cloro, que você consegue, inclusive, observar bem aqui, ele fica estável com 8 elétrons, e o sódio ele fica também estável com 8, mesmo perdendo elétrons. Então, observe, não vá pensar que o átomo perdeu elétron e não vai ficar estável. Não, ele fica. Isso depende exclusivamente da natureza dele. Então, repetindo, os metais tendem a perder elétrons e os ametais tendem a ganhar elétrons. E aí você está observando que o sódio ele ficou com uma configuração eletrônica igual à do neônio, tá? E o cloro ficou com uma configuração eletrônica igual à do argônio. Então, eles obtiveram a configuração eletrônica de gases nobres. Mas veja bem, eles não se transformaram em gases nobres, tá? Eles simplesmente obtiveram a mesma configuração eletrônica. Bom, já na ligação covalente, os elétrons, eles vão estar ali nas adjacências da eletrosfera, lá na última camada, e quando ocorrer a conexão entre eles, basicamente, o elétron ele vai sentir um efeito de atração. O elétron de um átomo vai se sentir atraído pelo outro átomo, e isso vai favorecer a aproximação dos orbitais e vai ocorrer um overlap de ligação, favorecendo bem aqui, ó, uma região de interseção. Como é uma região de interseção? Uma região mútua, uma região que ela pertence a ambos os átomos. Então, você está observando aí que o átomo vermelho tem um elétron vermelho, e eu tenho um átomo azul com um elétron azul. Só que, se eu analisar o átomo vermelho, o núcleo vermelho aqui, você consegue perceber que este elétron azul ele está dentro da área do átomo vermelho. Assim como o elétron vermelhinho aqui, ele está dentro da área do território do átomo azul. Então, praticamente, é como se cada um desses átomos ficasse com 2 elétrons. E aí você tem um compartilhamento entre as partes. Então, é assim que você observa, por exemplo, a estrutura
da molécula do gás hidrogênio. Bom, aí, baseado nesse primeiro contexto, é que a gente pode falar sobre os tipos de fórmulas existentes. Então, para que você consiga lidar com a parte de química de primeiro ano, química 1 e a química 3, lá na parte de orgânica, por exemplo, é necessário que você reconheça esses três termos. A fórmula molecular, ela é uma estrutura que você vai verificar quais os elementos que estão presentes nessa estrutura e quantos átomos desse elemento vão fazer parte desta estrutura. Então, fórmula molecular, você está vendo aí o gás hidrogênio, você sabe, você lê que o elemento H é o hidrogênio. Então, opa, só tem hidrogênio como elemento. Agora, quantos átomos de hidrogênio existem? 2. Então, desta forma, a molécula do gás hidrogênio, ela tem só o elemento hidrogênio e tem 2 átomos desse hidrogênio. Quando eu analiso a fórmula eletrônica, ou fórmula eletrônica de Lewis, ela vai mostrar somente os elétrons que estão na camada de valência de cada átomo que faz parte dessa estrutura. Então, desta forma, quando eu começar a avaliar, eu percebo que o elétron aqui do hidrogênio, se ele fizer uma conexão com esse outro elétron, eles vão gerar esse overlap de ligação, vão se aproximar e cada um vai ficar com 2 elétrons. Ou seja, eles estão compartilhando essa conexão de elétrons. E a fórmula estrutural, ela vai nos mostrar, por traços, a conexão que ocorreu entre esses átomos. Cada um desses traços, na fórmula estrutural, representa um par de elétrons. Então, dessa forma, o gás hidrogênio, eu percebo que, para que o hidrogênio fique estável, ele faz só uma conexão com o átomo vizinho. Por isso que apresentou-se apenas uma única ligação. Tudo bem? Agora, eu posso fazer isso, esse raciocínio para as outras. Observe. Fórmula molecular, eu tenho o gás oxigênio. O que eu tenho que ressaltar desse gás oxigênio? É que o oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada. Ele é do grupo 16 ou 6A da tabela periódica. Como são 2 átomos de oxigênio, eu preciso conectar ele a um outro átomo que, como é igual, vai apresentar também a mesma quantidade de elétrons. Tudo bem? Agora, o que eu preciso fazer? Como o elemento ele tem 6 elétrons, você já deve saber que ele precisa de 2 elétrons para se tornar estável com 8. Tá bom? Ele precisa de 2 elétrons, ele precisa ganhar 2 elétrons. Então, ele vai fazer 2 conexões. Ele vai conectar bem aqui, ó, e aqui. Então, este átomo aqui de oxigênio da esquerda, ele tem 6 elétrons, pega 2 elétrons do átomo da direita e fica estável com 8, tá? É isso que está acontecendo aqui. Ele está estável. O átomo que é da direita tem 6 elétrons, pega 2 do átomo da esquerda e fica estável com 8. Então, ok, já visualizei a fórmula eletrônica, eu preciso fazer agora a fórmula estrutural. O que eu faço com ela? Eu transcrevo a informação que eu fiz agora, só que eu não preciso mais escrever os elétrons da camada de valência. Eu apenas coloco as ligações que foram feitas. Então, essa é a diferença do traslado de elaboração das fórmulas, tá legal? Molecular, eletrônica e estrutural. No gás nitrogênio, vou proceder da mesma forma. O nitrogênio é um elemento do grupo 15 ou 5A, portanto, possui 5 elétrons na camada de valência. E se tem só 5 elétrons, a tendência é ele ganhar 3 elétrons para ficar com 8, tá bom? Então, vou desenhar aqui o nitrogênio com 3 elétrons de um lado e do outro, porque tem que ter 5 no total. São 2, ó, observe, são 2 átomos de
nitrogênio. Então, vou colocar um outro átomo de nitrogênio aqui, que apresenta as mesmas características, também 5 elétrons. Pois bem, foi definido que quem tem 5 elétrons quer ganhar 3 para ficar com 8. Então, vai acontecer uma conexão aqui, ó, 5 mais 1, 6, 6 mais 1, 7, 7 mais 1, 8. Pronto, fiz a fórmula eletrônica. A fórmula estrutural é só transcrever os átomos com as conexões feitas e você já exclui do desenho os elétrons disponíveis na camada de valência. Deixa agora só eu perguntar para vocês. Tá dando para entender aí? Você pode me dar um feedback, por gentileza? Tá, sim. Tá tudo ótimo. Beleza, Isabel. Valeu, Will. Obrigado. Show, Elô. Então, vou continuar. Bom, o CO2 é uma molécula que já aumentou uma quantidade de átomos a mais. Por enquanto estava só com 2, agora eu tenho 3. É apenas um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, um total de 3. Mas não tem problema. Nesses casos, gente, de 3 átomos a mais, a dica que eu te dou é coloque no meio os átomos que fazem mais conexões e coloque nas pontas os átomos que fazem menos conexões, principalmente o que faz só uma conexão, como hidrogênio ou um halogênio. Então, assim, olha, o carbono, ele tem 4 elétrons. Então, você já sabe que ele faz 4 conexões. O oxigênio tem 6 elétrons. Então, ele tem que fazer 2 conexões. Você consegue perceber, portanto, que o carbono faz mais do que o oxigênio. Então, ele tem que ficar no meio, tá? Você vai fazer o seguinte, ó, coloca aqui oxigênio, carbono, oxigênio. Pronto. Desenhe os elétrons de cada um. Beleza. E agora a gente começa a estabelecer as conexões. Repetindo, eu comecei no início da aula aquela projeção de estabilidade com relação à quantidade de ligações que cada átomo vai fazer de acordo com a quantidade de elétrons da última camada. Foi por isso que eu iniciei a aula dessa forma. Então, o oxigênio tem 6 elétrons e ele precisa só de 2 ligações para obter 8 elétrons, porque ele vai pegar 2 elétrons. Então, você vai desenhar bem aqui, ó, uma conexão. Então, tinha 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. Pronto. Está estável. A mesma coisa acontece com o oxigênio da ponta direita. Ele tem 6. Faz 1 para cá, 7. 7 mais 1, 8. Fica estável. O carbono em si, ele apresenta aqui com ele 4 elétrons. Só que ele fez 2 conexões para a esquerda e 2 conexões para a direita. Então, 4 mais 2 de um lado, 6, com mais 2 do lado, 8. Ele também ficou estável. Aí você chega e desenha a estrutura, a fórmula estrutural do gás carbônico desta forma, porque você não precisa mais escrever esses elétrons, tá? Ah, Narson, mas e aí? Se vier uma molécula um pouco mais complexa, não há problema, tá bom? Você vai, ainda assim, permanecer com a mesma linha de raciocínio. Olha, água, não tem problema não. O hidrogênio, ele tem só um elétron e o oxigênio tem 6 elétrons. Desta forma, eu vou desenhar aqui, olha, já pensando na ideia, tá? Projete isso aí, você tem que fazer uma análise pictorial agora de, opa, o oxigênio tem 2 conexões para fazer e o hidrogênio só uma. Então, o oxigênio, ele fica no meio. Aí você coloca hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. Pronto. Desenha os elétrons do oxigênio e do hidrogênio. Beleza. Aí, o que eu preciso fazer? Conexões. O hidrogênio só quer fazer uma ligação para ficar estável 1 com 2. Aqui também, ó. Como é um compartilhamento de elétrons, o oxigênio que tinha 6, pega um da esquerda 7, pega um da direita 8. Então, ele também ficou estável com 8.
Fechou. Fórmula estrutural, você desenha desta forma aqui, ó. Tá bom? Mais à frente, com o professor que vai falar com vocês ainda na próxima semana, ele vai ajeitar essa molécula de água, tá? Eu estou desenhando ela no formato linear, como se tivesse uma geometria linear, mas não é linear, não é desse jeito a estrutura da água, é um pouco tortinha assim. Mas vocês vão verificar esse ponto, professor, tá bom? O HCN é uma mesma conjuntura, vá devagarinho, ó, o hidrogênio, ele tem um elétron, o carbono tem 4 e o nitrogênio tem 5 elétrons. Observe, se o hidrogênio só tem um elétron e faz só uma ligação, então tem que deixar na ponta. O carbono tem 4 elétrons, então faz 4 ligações. Presta atenção, ó, 4 ligações para ficar estável. O nitrogênio tem 5, então ele precisa só de 3 ligações para ficar estável. Ou seja, 1, 4 e 3. Ou seja, o carbono faz mais, ele tem 4 a fazer. Então, ele fica no meio. Então, na verdade, do jeito que você está enxergando, já é o modo correto de você projetar essa conexão entre as espécies, tá bom? O hidrogênio faz uma ligação só, você estabelece ela aqui. O carbono tem que fazer 4. Só que ele já fez uma com hidrogênio, né? Então, faltam 3. Aí você indexa para cá, olha, 4, opa, 4, mais um 5, mais um 6, mais um 7, com daqui 8, pronto, fechou. Ficou estável, tá? O nitrogênio, que tinha 5 elétrons, fez 3 ligações para a esquerda. Isso também estabilizou ele. Lembrando, estamos falando de ligações que são covalentes, então ocorre ali um compartilhamento de elétrons. Portanto, a fórmula do HCN é essa aqui, ó, do ácido cianídrico, tá bom? Por último, amônia. Nitrogênio tem 5 elétrons, hidrogênio, só um elétron. Vamos lá. Eu tenho, então, que observar que o nitrogênio tem que ficar no meio, né? São 3 átomos de hidrogênios conectados a ele. Então, vou projetar desse jeito aqui, visualmente. Coloco um elétron para cada hidrogênio e 5 elétrons do nitrogênio. Pronto. Faço as conexões. Cada hidrogênio só faz uma conexão, olha. Beleza? E o nitrogênio, que tinha só 5 elétrons, pegou essas 3 conexões e ficou com 8. Então, está todo mundo estável. Logo, a fórmula da molécula de amônia, fórmula estrutural, é esta aqui. Tudo bem, gente? Perguntas, dúvidas? Tudo certo. Então, vamos avançar. Outro item dessa aula hoje trata da parte da polaridade das ligações. Essa ligação, como eu disse, ela pode acontecer entre um outro átomo, que pode ser igual ou pode ser diferente. Quando você tiver 2 átomos que vão fazer uma conexão covalente, uma ligação covalente, e esses átomos eles forem iguais, tá bom? Tipo, gás hidrogênio, que é HH, gás oxigênio, que é O e O, gás nitrogênio, que é N e N, F2, tá bom? Que é F e F. Quando não tem diferença, os 2 átomos são iguais, você vai dizer que a ligação é covalente apolar, tá bom? Repetindo, olhou 2 átomos que são ametais, eles vão se conectar, eles são iguais, a ligação é covalente apolar. O que eu fiz aqui embaixo? Olha, eu desenhei uma estrutura aqui positivo e negativo, e você está vendo aqui uma nuvem de elétrons. Essa forma elíptica aqui é para representar a nuvem de elétrons, tá bom? Essa extremidade aqui do lado esquerdo, ela está muito igual à extremidade do lado direito. Ou seja, se não está torto aqui, se não está menor de um lado e maior do outro, está igualzinho, é porque não dá para perceber, não existe diferença de força de conexão. É como se o par de elétrons aqui, olha,
tá bom? E esses hidrogênios, lembra que eu falei? A ligação covalente ocorre entre dois ametais. E os ametais querem ganhar elétrons. Então, o hidrogênio da direita vai puxar para a direita, obviamente, e o da esquerda vai puxar também para o outro lado. Lembrando aí que a gente pode aplicar aquela ideia lá da física, tá bom? Que eu estou aplicando aqui forças de mesma intensidade, porque os átomos são iguais, mesma direção, só que sentido contrário. Então, quando as forças são iguais, aplicadas na mesma intensidade, tá bom? Mesma direção, sentido contrário, uma neutraliza a outra. Portanto, não vai haver diferença de polaridade. Não dá para saber quem é positivo e quem é negativo. Por isso que você está observando aqui esse mais ou menos. Não está definido isso. Então, polaridade de ligação, ligação covalente apolar, é uma ligação que ocorre entre átomos que são iguais. Agora, se a ligação for covalente polar, você vai perceber que os átomos são diferentes. Como você está observando aqui, a estrutura do HCl tem que lembrar aí um pouquinho, tá? Vou desenhar aqui de leve. Uma mini tabela periódica, tá bom? Só para te ajudar a raciocinar sobre. Não está perfeito, mas é isso aí. Eu tenho hidrogênio bem aqui na ponta esquerda, lá em cima, e eu tenho um cloro bem aqui, ó. Tá? Quem estiver mais para a direita e mais para cima, vai ser mais eletronegativo. Lembrando que a eletronegatividade ela não se aplica aos gases nobres, tá? Nosso programa do ensino médio está dizendo isso aí para gente. Então, quem está mais para a direita e mais para cima, entre hidrogênio e cloro, é o cloro. Então, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Inclusive, o Linus Pauling, ele tabulou alguns valores de eletronegatividade. Eu te aconselho, depois dessa aula de hoje e tal, depois você ainda vai ter mais uma aula, eu te aconselho a fazer uma busca, tá bom? Faz uma pesquisa aí sobre a tabela de eletronegatividade de Linus Pauling. Aí você vai observar, por exemplo, ali que o hidrogênio ele tem valor 2,1. O cloro tem valor 3, ou seja, a diferença 3 menos 2,1 dá 0,9. No início da aula, eu falei acerca da ligação iônica, que se a diferença fosse maior ou igual a 1,7, ela já tem um caráter iônico. Ela já é iônica. Então, assim, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio por causa disso, tá bom? Ele tem uma força maior, então, quando eu aplico na estrutura da HCl, como ele tem mais eletronegatividade, ele vai ter uma intensidade de força superior à do hidrogênio. Isso faz, obviamente, que essa estrutura aí do HCl tenha essa nuvem tortinha aí, do jeito que eu coloquei, ó. Tem uma parte menor, tá legal? Bem aqui, ó. Uma parte menorzinha. E essa parte bem avantajada, maior, dando a entender que toda a carga negativa está projetada para lá. Ou seja, para facilitar o teu raciocínio, é como se eu redesenhasse esse HCl, só que agora colocando o par de elétrons mais próximo do cloro do que do exemplo anterior aí do desenho do lado aí da esquerda, né, que está bem no meio dos dois elementos. Então, o cloro está puxando mesmo esse par de elétrons e por isso que está bem forte a carga negativa ali em cima dele, tá? É uma carga parcial positiva e uma carga parcial negativa. Então, lembrando que quando está positivo, é porque está tendo uma perda, tá? Por isso que está menor a nuvem de elétrons no hidrogênio. E a carga negativa no cloro é porque está maior ali, a expansão está ganhando muito elétron para lá. Então, polaridade de ligação, você tem átomos iguais, é uma ligação covalente apolar, átomos diferentes, ligação covalente polar. Ok. O outro item da nossa aula fala sobre NOx, tá bom? Ah, uma pergunta, esqueci de perguntar. Como é que está a situação aí? Tudo certo? Tem alguém com alguma dificuldade? Digitar alguma coisa aí? Tá tudo ok. Beleza. Fala, André, boa noite. Olha aí o Ricardo. Beleza, meu irmão? Ricardo que vai falar com vocês aí sobre a parte de geometria. Daqui a pouquinho.
Bom, então, agora que você já está para a situação dessa parte, indo agora para a questão do NOx e da oxirredução, o que você vai ter que abordar? Primeiramente, opa, deixa eu tirar daqui, pronto. Primeiramente, com relação ao NOx, o que é um NOx? Ele praticamente é o termo, uma abreviação de número de oxidação, e ele determina para a gente um estado que o elemento tem, que o átomo tem ali, quando ele está associado a um outro átomo que é igual a ele, ou um átomo que é diferente dele. Então, um estado, tá? Você tem que avaliar primeiro, opa, ele está conectado a quem, tá bom? Então, assim, quando você tem um átomo que está conectado a ele mesmo, um aglomerado de átomos que é tudo igual, não tem diferença de eletronegatividade. Por isso que a gente chama de substância simples. O que é uma substância simples? É aquela que só tem a formação de um elemento químico. Então, você tem vários. Deixa eu ver se está aqui na minha apresentação. Pronto, está aqui, ó. N2. O que é isso? Eu tenho um nitrogênio conectado a outro nitrogênio. Como os dois átomos são iguais, um vai querer puxar para a esquerda, outro vai querer puxar para a direita, só que ambos têm a mesma força. Então, não tem como eles terem diferença. E é por isso que o padrão do NOx é igual a zero. Não tem diferença. É nulo mesmo. A mesma coisa acontece com o cloro, tá bom? E com os demais elementos. Oxigênio, ferro, até o próprio ferro na fase metálica daí, porque quando você vê, por exemplo, uma cadeira de ferro, ela não é feita só de um átomo de ferro. É um aglomerado de átomos ali que tem um arranjo cristalino, metálico, que é unido pela teoria do mar de elétrons, e a conexão entre eles não gera diferença nessa carga, então vai ser zero, tá? Todos os elementos metálicos satisfazem esta condição. Então, substância simples, repetindo, é formada por um único elemento químico e, obviamente, o valor do NOx é igual a zero. Tá, registre isso aí, a gente vê para o hidrogênio. Então, o normal, tá? O geral do NOx do hidrogênio é ser mais um. Oh, meu Deus, por quê? Porque o nosso hidrogênio, já foi visto isso, o número atômico dele é 1, e isso dá para mim a distribuição eletrônica de 1s1. Na última camada, que é a única que ele tem só tem um elétron. E é por isso que ele perde esse um elétron e se transforma num valor de carga mais 1. Tá bom? Ele é muito fraquinho. Vou te mostrar ainda há pouco no desenho da tabela, que ele é pouco eletronegativo, tá bom? E, desta forma, se eu quiser estabelecer a conexão dele com outros átomos, eu tenho que observar, primeiramente, qual é o átomo que está conectando com ele. A maioria das vezes, o hidrogênio tem NOx mais 1. Por quê? Porque, geralmente, ele se conecta a elementos que são ametais. E os ametais querem ganhar elétrons. Então, se o hidrogênio quer se conectar com outro átomo, só que esse átomo é mais forte que ele, é óbvio que esse hidrogênio vai perder. É por isso que ele fica com carga mais 1. Mas eu coloquei aqui exceto. Oh, meu Deus, por quê? Porque tem vezes que ele se conecta a elementos que são mais fracos do que ele, que são os metais. Os metais tendem a perder elétrons. O hidrogênio não queria perder elétrons, ele só perde porque ele é fraco. Mas se por acaso ele encosta num átomo que é mais fraco do que ele olha na situação, opa, minha vez, chegou a minha vez, agora eu vou ganhar. E é que nos hidretos metálicos o valor dele passa a ser menos 1. Então aqui, ó, o sódio, grupo 1 da tabela periódica, tá? Ou 1A. Sabemos que tem carga mais 1 porque só tem um elétron. Então, desta forma, o hidrogênio não pode ser mais um. Ele vê uma oportunidade de ganhar elétrons. Então, cuidado. Ah, Narson, toda vez o hidrogênio vai ser mais um? Não. Tá? Neste caso, quando você verificar que existem metais associados ao hidrogênio, o valor do NOx dele vai ser menos um. Tá bom? Deu para perceber a diferença aí, gente? Deu sim. Eu queria fazer uma pergunta. Que é o Faça. seguinte, o NOx, ele vai ser, tipo, a diferença de eletronegatividade ou seria uma, tipo, a força?
que ele teria, tipo, para poder dar ou receber elétrons, no caso? Quando você analisa só a conexão de um átomo com o outro, você está falando da polaridade da ligação. Agora, acontece que, às vezes, um único átomo está sendo vítima do efeito de várias conexões. Aí você tem a composição de um NOx, tá bom? Então, quando você tem elementos que, obviamente, né, são poucos, tipo uma molécula simples, uma substância simples, beleza, é só um átomo com um, tudo bem. Agora, existem situações, por exemplo, na própria amônia, tá? Eu tenho nitrogênio e ele está conectado a 3 hidrogênios, por exemplo. Então, ele está sofrendo o efeito múltiplo de conexão com o hidrogênio. Então, isso determina um NOx, porque, como eu disse no início, o NOx ele é o estado que o elemento tem quando se conecta a um outro elemento. Pode ser que esse outro elemento seja igual a ele, pode ser que seja diferente. E ainda tem um detalhe, pode ser que hajam quantidades diferentes, tá? É muito comum isso acontecer, inclusive, em moléculas orgânicas, que o carbono ele vai assumindo valores de NOx diferentes de uma única estrutura, porque as conexões que ele está fazendo também são diferentes. Tá bom? Entendi. No caso desse exemplo, o NOx de um, tipo, do Na ou do H, mudaria se tivesse uma maior quantidade de um dos elementos? Não, não mudaria, porque a própria estrutura é só NaH. Então, assim, você só tem 2 átomos, você pode ter várias moléculas dessa num aglomerado, que seria uma substância pura, por exemplo. Mas ainda assim, a fórmula, a essência dela, a intimidade dela ali é só o NaH, então isso não modificaria. Você pode modificar, aí vale o questionamento, você pode modificar o NOx de um elemento se você fizer uma reação química, tá? Então, quando você tem a análise de uma única molécula, beleza. Agora, se uma outra molécula encosta ali e trocam-se átomos entre as partes, nessa hora você pode ter uma variação de NOx, que inclusive é o que a gente vai mostrar agora na parte de oxirredução. Tá? Vai ficar mais fácil de você compreender quando chegar nessa parte. Tá certo, obrigada. Nada. Bom, oxigênio. De novo, ó, o geralzão do oxigênio é C-2. Por quê? Porque ele tem 6 elétrons na última camada. A tendência sempre é de ficar nessa condição. Mas quando é que o oxigênio vai ter uma exceção? Na verdade, são 2 exceções. Quando ele for peróxido e quando ele for um superóxido. Esses casos não são muito comuns, tá bom? Estou colocando aqui apenas para você ter um registro, quiser bater o print aí e tal, isso aí, fica à vontade. O peróxido e o superóxido são variações do NOx, do oxigênio, mas volto a repetir, você tem muito sim que se preocupar em determinar que o oxigênio vale -2, tá bom? Aqui, por exemplo, é apenas uma composição de você ter a noção geral de que a soma dos NOxes de uma molécula é igual a 0. Então, assim, ó, se eu pegar aqui no peróxido de sódio, 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes -1 dá -2. E, de fato, isso é igual a 0. Por quê? Mais 2 com -2 corta, dá 0. Por isso que ele tem que ser -1. Porque se fosse -2, seria mais 2 menos 4. E mais 2 menos 4 dá -2, não dá 0. Então, é por isso que, nessas situações, o NOx do oxigênio vai ser -2, quando for um peróxido. Geralmente, ele tem essa estrutura X2O2, tá? X pode ser qualquer elemento aqui. Aqui eu estou usando o sódio. Tem, inclusive, esse daqui, que é muito comum, a água oxigenada, é H2O2. Então, você tem aqui o hidrogênio com NOx mais 1 e o oxigênio com NOx menos 2. Aí, ó, 2 ou 2 vezes 1 dá 2. E -2 vezes -2 dá -2. Você corta os 2 e dá 0. Tá bom? Aqui, da mesma forma, ó, tem um aqui escondido no sódio. Então, 1
vezes 1 dá 1. E menos meio vezes 2. Olha só, vou colocar aqui em cima, tá? Menos meio vezes 2. Eu vou cortar assim esse 2 com esse 2. Ó. O resultado é menos 1. Então, vou descer aqui. 1 com menos 1 dá 0. Então, repetindo, só registra aí que o NOx do oxigênio é menos 2 na maioria dos casos, tá? Maioria dos casos. NOx fixo, tá? São NOxes de espécies que não vão sofrer variação. O grupo 1 da tabela periódica, o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, todos valem mais 1. A prata também vale mais 1. Então, eu coloquei já os valores para você acompanhar aí. Tem também o NOx igual a 2, que é o grupo 2 ou 2A da tabela periódica, e o próprio zinco, e até o cádmio, o CD, ele tem valor mais 2. Então, dá para perceber aqui, ó, o cloro, 2 vezes menos 1 dá menos 2. E o menos 2 neutraliza com esse mais 2. Aí vai dar 0. A mesma coisa acontece no exemplo de baixo, tá? Já o elemento alumínio, tá bom? Tem NOx mais 3. E aqui, de novo, ó, cloro, são 3 vezes menos 1, vai dar menos 3. Menos 3 com mais 3, dá 0. Então, NOx fixo, tá? NOx igual a 1. Quem são os elementos do grupo 1 e a prata? NOx mais 2. Quem são os elementos? Grupo 2 e o zinco. E NOx mais 3, o alumínio. Ok. Posso ainda verificar a parte de inox variável. Aí você tem estas espécies aqui para avaliar. Cobre e mercúrio vai ser mais 1 ou mais 2. Ferro, níquel e o cobalto, mais 2 ou mais 3. O ouro, mais 1 ou mais 3. O chumbo, o estânio e a platina, eles podem ser mais 2 ou mais 4. O interessante é que, nesses casos, a própria molécula te ajuda a pensar sobre, a definir qual é o elemento ali, qual é o NOx dele. Por exemplo, eu tenho aqui, olha, FeOH2 e FeOH3. Esse 2 que está aqui, ó, no íon hidróxido, ele veio daqui de cima. Então, aqui o ferro vale 2. Da mesma forma, o 3 aqui embaixo do íon hidróxido veio de cima. Então, aqui o ferro vale 3. Então, algumas situações você vai observar que a própria molécula vai te ajudar a pensar sobre, tá? E na sequência, que é a regra padrão aí, em moléculas, a somatória do NOx é igual a 0. Então, você vai olhar os elementos, verificar o NOx de todo mundo, a somatória de tudo vai ter que dar 0. Aqui, olha, H2SO4. Observe a sequência, ó. Por que ficou dessa forma? Vamos lá. Eu multipliquei 1 vezes 2. Aqui no enxofre tem 1. Aí eu somo com x vezes 1. E eu tenho menos 2 vezes 4. Multipliquei tudo, igualei a 0. Depois eu resolvo essa equação aí do primeiro grau. Pego 2 com menos 8, vai dar menos 6. Joga para o outro lado, fica 6 positivo. Então, esse é o valor do enxofre. Oh, meu Deus, por quê? Observe. 2 do hidrogênio com mais 6 do enxofre dá 8. 8 positivo. E esse menos 2 vezes 4 do oxigênio vai dar menos 8. Então, mais 8 com menos 8 dá 0. A mesma coisa acontece aqui no carbonato de sódio, tá? Vou fazer 1 vezes 2, tá bom? X vezes 1 do carbonato. Não posso esquecer que tem 1 aqui. E o menos 2 vezes 3. Vou somar tudo igual a 0. Aí depois eu saio resolvendo, ó. Vai dar 2 mais x menos 6. Mais 2 com menos 6 vai dar menos 4. Aí você joga lá para o outro lado, fica mais 4. Então, quando você tiver moléculas, você faz dessa forma. E quando for um íon, ao invés de igualar a 0, você iguala ao valor da própria carga desse íon. Nesse caso aqui, ó, o carbonato, você observa que tem o valor em cima do oxigênio, menos 2. Este aqui é o valor da carga do íon. Só que eu sei que o oxigênio é menos 2 e eu quero achar o monóxido do carbono, tá? Então, eu vou fazer assim, olha, x vezes 1 e somar com menos 2 vezes 3.
E ao invés de igualar a 0, eu estou igualando a -2. Ó, meu Deus, por quê? Porque este é o valor da carga da espécie. Novamente, eu resolvo essa equação no primeiro grau e vou encontrar o valor igual a 4. Assim acontecerá para o íon amônio. A carga do íon amônio é mais 1, tá bom? Novamente, esse mais 1 aqui em preto é que é a carga. Então, eu saio multiplicando. X vezes... porque eu tenho só um átomo de nitrogênio aqui, tá bom? 1 vezes 4, e ao invés de igualar a 0, eu igualo a mais 1. Resolvo a equação do primeiro grau, jogo aí o -3, vai ficar igual a mais 3, e aí, nesse caso, vou ficar com ele no valor de -3. Esse -3 do nitrogênio, repare, ó, -3 com mais 4 é que dá esse valor de mais 1, tá bom? Então, quando você tiver um íon, é assim que você vai proceder. E, já finalizando ali, próximo, no finalzinho da nossa aula praticamente, a determinação de fenômenos, tá? Que envolvem a variação do NOx, conforme a Isabelle disse que ia te mostrar. Você tem uma oxidação, tá bom? E tem uma redução. No caso da oxidação, você tem que avaliar de acordo com esses 3 itens aqui. Primeiro, na oxidação, o NOx, ele vai aumentar. Então, ele era um valor, aí ele simplesmente sofreu uma reação química e ele aumentou o valor do NOx. Então, na oxidação, o NOx aumenta. Segundo ponto, se ocorre um aumento do NOx é porque ele perdeu elétrons. Essa perda de elétrons aumenta o caráter positivo da carga. E, por último, toda vez que uma espécie sofreu oxidação, ou ela é o agente redutor, ou ela está dentro do agente redutor, tá? Então, o zinco, ele é 0, beleza. E aí, eu observo que de 0 ele passou a ser mais 2. Repare que, de fato, o NOx aumentou. Então, eu posso dizer que o zinco está sofrendo uma oxidação. Detalhe também, ó, os elétrons, eles estão desenhados depois da seta. Está querendo dizer que ele saiu daqui de dentro da estrutura do zinco. Dessa forma, portanto, se ele sai, é porque ele perde esse elétron. Então, essa composição de compreensão é que faz eu pensar de forma contrária para a redução. Olha na redução. Você vai ter... Se aqui, na oxidação, o NOx aumenta, na redução, o NOx vai diminuir, reduzir. Se na oxidação ocorre perda de elétrons, lá na redução ocorre ganho de elétrons. Se na oxidação a espécie é o agente redutor, a que sofre oxidação, lá na redução ela é o agente oxidante. Eu estou desenhando aqui agora o cobre, deixei aqui o valor mais 2, observe que saiu, tá bom? De mais 2 para 0. Diminuiu o valor, reduziu o valor, por isso é uma redução. Detalhe importante também. Aqui, olha, os elétrons, eles apareceram antes da seta. No exemplo anterior, estava depois da seta. É bom vocês, se acostumarem com essas representações. Quando espécies químicas, aliás, espécies químicas não, mas entidades químicas ou até físicas são desenhadas depois da seta, ele quer dizer que está saindo, tá bom? E quando são desenhadas antes da seta, quer dizer que está entrando, está ganhando. Então, quando você vê aqui o exemplo da redução, os elétrons, aqui o 2 no caso, eles aparecem antes da seta. Significa, então, que os elétrons estão entrando na estrutura e está ganhando elétrons. E aí, você percebe, de fato, que ocorre uma redução. Então, olha só. Nas equações, bora agora fazer a coisa do jeito certo, tá? Você observa o alumínio, ele está reagindo com o oxigênio e está formando o Ag2O3, óxido de alumínio. O que eu tenho que avaliar? O NOx. O objetivo de todos vocês que estão assistindo essa aula hoje é verificar quem oxida, quem reduz. É verificar quem é agente oxidante, quem é agente redutor. Como? A partir da diferença de NOx, a partir da variação
do NOx. Então, o alumínio aqui, me diga, qual é o NOx dele? Essa é a parte que vocês respondem. Não é 1. Não lembro. É uma substância simples ou composta? É simples, então seria 0. Exato. Da mesma forma aqui, olha, oxigênio. Diga para mim, tem um outro elemento além do oxigênio aí? Não. Então é uma substância simples ou composta? Simples. E se é simples, vale quanto? 0. Tá, então observa que você está com duas espécies que estão zeradas, tá bom? Eu falei ainda há pouco que o alumínio vale quanto nos compostos? Essa parte que eu não lembro. Tá bom, então vou te ajudar a própria estrutura aí, ó. Aliás, é até uma dica que eu dou para todos vocês aí. Vamos dizer que, além da Isabelle aqui, todo mundo não lembre, tá bom? Olha, não é para contar isso que eu vou dizer para vocês, hein? Mas vamos dizer que você não lembra. Eu só quero que você faça o seguinte: você vai botar positivo na frente e negativo atrás. Então, aqui, ó, é 0 e 0. Beleza? Me diga, o alumínio saindo de 0 e assumindo o valor positivo, o valor vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar? Vai aumentar, porque ele vai assumir valores positivos. Ele era 0, vai ser positivo. Então, se aumenta o NOx, ele está sofrendo oxidação ou oxidação? Oxidação. Já coloquei assim que é para não errar. Tá? Aumentou o NOx, é uma oxidação. Esse oxigênio aqui, ó, que é 0, ele está saindo e está se transformando em um valor negativo. O que tu achas? Vai aumentar ou diminuir o valor? Vai diminuir. Então, é uma redução. Isso O é para você... alumínio é mais 3. Isso, ele é mais 3. Mas repara, eu nem preciso, dependendo do caso, a maioria dos casos, eu nem preciso lembrar do valor. Mas eu posso fazer esse esquema aí. Ó. Se eu tiver moléculas que são substâncias simples e está ocorrendo uma reação, se você colocar esse mais desse menos, isso já pode te ajudar. Isso é só se você não lembrar desses valores, tá? Então, o oxigênio está sofrendo redução, o alumínio está sofrendo oxidação. Matei essa parte, eu tenho que lembrar o quê? Quem é o agente oxidante, quem é o agente redutor. O agente oxidante é o que sofre redução e o agente redutor é o que sofre oxidação. Agora, você viu como é que é. Rapaz, deixa eu localizar aqui meu negocinho. Pronto, vou apagar aqui. Eu tenho uma pergunta de uma coisa que eu percebi, que nessa segunda parte, a gente tem 2 alumínios e 3 oxigênios. E o alumínio, ele tem o NOx mais 3 e o oxigênio menos 2, certo? Correto. Isso seria, tipo, tem alguma... Como que eu falo? É exatamente, ligação com isso. Com a Tem, é chamado de íon fórmula. Isso é chamado de íon fórmula. Ela serve para justamente ocorrer um contrabalanceamento. Se você multiplicar no alumínio 3 vezes 2, o resultado vai ser mais 6. E se você multiplicar no oxigênio menos 2 vezes 3, vai dar menos 6. E aí você corta e dá 0. Tá bom? Isso aí é uma fórmula. Muito comum, inclusive, de aparecer. Então, você está percebendo aí o que ocorreu, tá bom? De 0 para 3 aumentou o valor do NOx, é uma oxidação. E de 0 para menos 2, diminui o NOx, é uma redução. Então, quem sofreu oxidação foi o alumínio, quem sofreu redução foi o oxigênio. Aí eu pergunto de novo, quem é o agente redutor? Lembra, sempre de forma contrária. O agente redutor é aquele que sofre uma oxidação. E o agente oxidante é o que sofre uma redução. Então, você tem aqui à disposição a resposta para esse item. Tá? Agora, vamos nessa questão que caiu aqui no Enem, olha. A aplicação excessiva, tem um minuto,
A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do nitrogênio representado no esquema. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de micro-organismos que promovem a reação de redução dessa espécie, no processo denominado desnitrificação. O processo citado está representado na etapa... Bom, questões do Enem, gente, é muito comum você ter que ficar atento ao texto base e avaliar o que o enunciado diz. O enunciado está dizendo que o processo citado está representado na etapa... Opa, só lendo esse enunciado não dá para matar essa questão. Mas eu vou ter que caçar que processo é esse que ele cita. Aí ele diz ali, ó, a espécie nitrogenada mais, presta atenção, mais oxidada. Eu te pergunto se é mais oxidada, o que ela tem de mais? Essa é a parte que você diz. Maior? Hã? O NOx seria maior? Não. NOx maior. Aí o que você vai ter que fazer? Tirar o NOx de todo mundo aí. Tudo bem? Você vai ter que tirar o NOx aqui no nitrogênio, da amônia, do amônio, do nitrato, do nitrito, e você vai encontrar o valor. Beleza? Mas tem uma outra forma de você também fazer isso. Como? Se é mais oxidada, gente, é porque tem mais oxigênio. Qual espécie tem mais oxigênio aí? Dá uma visualizada aí. O NO3-. Perfeito. Então, aqui, ó, o foco é esse. Tem aqui. A mais oxidada é essa. E faz sentido isso. Se tem mais oxigênio, rouba mais elétron do nitrogênio. Por isso, o valor do NOx dele vai ser maior. Tá bom? E aí, o que eu vou precisar fazer? Ele diz, ó, a espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade controlada por ação de micro-organismos que promove a reação de redução dessa espécie, no processo denominado desnitrificação. Então, a resposta é essa aqui, ó, é o item 5. Por quê? Quando eu desnitrifico, eu tiro o oxigênio e fico aqui com ele no valor 0. Tá legal? O nitrogênio aqui, nesse caso, a gente aplicou, inclusive, isso, tá? Vamos colocar bem aqui, NO3. Eu vou te explicar agora pela parte química, não pela parte de habilidade. Fica assim, ó. Menos 2 no oxigênio, X aqui que eu quero saber quanto é que é. Vou multiplicar X vezes 1, dá X. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. E vou igualar a menos 1, que é essa carguinha aqui, ó. Menos 1. X é igual a menos 1 mais 6. X é igual a mais 5. Então, o NOx do nitrogênio é 5 e ele está passando a ser 0. Por isso é uma redução. Então, você vai ter que marcar aqui a letra E. Por quê? Porque está ocorrendo bem aqui, ó. É aí que ele cita. Tudo bem, gente? A nitrificação seria, então, a adição de oxigênio? Não só ela. Deixa eu te explicar como é que funciona. Esse ciclo, é o ciclo chamado ciclo do nitrogênio. Ele, na minha opinião, é o ciclo mais importante, porque se não tivesse ele, a gente não teria comida nesse planeta. Tá legal? As pessoas falam muito que o ciclo da água é o ciclo importante e tal. Ele é. Só que a gente não vive só de água, né? E tudo que você come hoje veio do solo. Ou, indiretamente, veio do solo. Então, no ciclo do nitrogênio, que é um conteúdo de lá de biologia, eles apontam assim, ó. O nitrogênio sai lá da atmosfera e é fixado no solo por bactérias do gênero Rhizobia, por exemplo. E aí, esse processo de fixação é chamado, de amonização, tá? Aí ele vai amonizando. Aqui, ó, era nitrogênio com H, já entrou oxigênio.
Esse processo aqui é chamado de nitrosação. Depois, o oxigênio que era 2 passou a ser 3, ó, entrou mais um oxigênio, é chamado de nitratação. O 3 é chamado de nitrosação. O 4 é chamado de nitratação. O 5, que é quando ele perde o oxigênio, é chamado de desnitrificação, que inclusive foi citado aqui no texto. Tudo bem? E aí você fecha essa ideia do ciclo do nitrogênio. Fechou, galera?